não é diferente nessa tarde, porque Ele é o Deus que operou no passado, no presente e no futuro. É o hoje, é o amanhã, é para sempre. E Ele está aqui, Ele sabe da sua história. Ele conhece você que está aí do outro lado. Ele sabe a tua necessidade. Se for cura, se for libertação, Ele vai entrar com providência onde for preciso. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Esse Deus é grande, Ele é tremendo e maravilhoso. Aleluia. Sou grata a Deus pela vida da irmã Máldia. É bênção, já recebi ali um abraço do céu. E eu sei que foi Deus puro, viu? O Senhor é contigo, mulher. Não temas. Não vai se frustrar nenhuma promessa que o Senhor te fez. Vamos ler a palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e remédio, e despedindo tudo quanto ela já tinha, nada lhe aproveitava, isso antes indo pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se ali secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou, Senhor? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. Aleluia. Repita comigo: Jesus tem honra, Jesus tem cura, salvação e restauração. Quando eu estava nessa palavra, o Senhor, Ele trouxe ao meu coração, e Ele me disse que é através da fé que todos os feitos de milagre foram acontecidos e revelados na palavra do Senhor. Temos vários exemplos de fé que nos prova que Jesus é vivo, que Jesus ressuscitou, que Jesus opera milagres, maravilhas e prodígios. Ele não mudou, Ele é o mesmo. E Ele sabe a necessidade de cada um. Porém, há momentos que eu e você vai recorrer a alguém, vai querer ajuda e não vai ter. Porque tem coisas que só Ele faz. Através dessa palavra, eu quero profetizar para a tua vida que Jesus, nesta tarde, Ele vai te tirar do anonimato. Eu não sei o que te oculta, o que te oprime, o que te faz ficar cabisbaixo, o que te faz parar, travar, o que te fez calar. Mas na autoridade do nome de Jesus, Ele já chegou no cenário para mudar o quadro da história. É Ele quem determina sobre a morte, porque na mão dEle está todo o poder e toda a autoridade. No nome de Jesus há poder, e na mão dEle está a chave da morte e do inferno. Aleluia. E vendo aqui essa palavra, aliás, é uma palavra que é uma história dentro de outra história. Eu acompanho a história dessa mulher do fluxo de sangue, um perfil de uma mulher de fé, mas que ela aparece dentro de outra história. Ela aparece na história de Jairo. Aleluia. A introdução da palavra vai dizer que Jesus, Ele vai saindo de Gadara, Ele vai para o outro lado, Ele vai pegar o barco em sentido a Tiberíades. E lá já estava um grande alvoroço. Dois tipos de alvoroço. Um alvoroço porque a filha de uma autoridade, a filha de Jairo, estava noticiando notório que ela estava morta. E as carpideiras já se preparavam para chorar o seu velório. Já estava ali uma correria de luto, de choro, de medo, de desespero. Mas ao outro lado havia uma esperança, porque Tiberíades também já tinha conhecimento que Jesus estava para chegar no local. Ele já estava ali, uma grande multidão esperando Jesus do outro lado. Jesus pôs operar o milagre na vida do gadareno, na cidade de Gadara. Ele expulsa os demônios entram nos porcos, e agora há um grande alvoroço naquele lugar. E ele se preocupa mais com os porcos do que com a libertação daquele jovem.
E eles pedem para Jesus sair do lugar, sair do ambiente, se retirar. Eles acreditam que Jesus foram dar prejuízo a eles. Eles não usam de misericórdia, eles não compreendem que Jesus foi ali para uma missão. Mas Jesus é educado e Jesus faz o que eles pedem. Mas Jesus agora já tem uma missão mais à frente. Se corre a notícia que Jesus estava operando naquela cidade. Jesus já tinha feito maravilhas. Jesus já tinha acalmado a tempestade. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Jesus já tinha curado leprosos. Jesus já tinha curado um paralítico. E Jesus agora expulsa o demônio deste gadareno. E diz aqui na palavra do Senhor, em 5 de Marcos, e o versículo 16 e 17. E os que, vamos ler a partir do 13 para a gente entender. E Jesus logo lhe permitiu que, saindo aquele espírito imundo, entrasse nos porcos. E a manada se precipitou no despenhadeiro. Era no mar e era quase 2.000 porcos afogados na água. 2.000 porcos, não é 200, é 2.000 porcos. Aleluia. E o versículo 16: e o que aquilo tinha visto, começaram a contar o que tinha acontecendo sobre o endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do território. Começaram a rogar: sai, Jesus, daqui. O que foi que você veio fazer aqui? Na linguagem deles, a gente vive dos porcos. É na cidade de Decápolis, de 10 cidades, que tinha mais ou menos a capacidade de habitar um pequeno grupo de pessoas, mas que tinha um suporte para 2.000 porcos naquele lugar. Aí eles agora começam a questionar. Olha a ignorância do povo. Infelizmente nos dias de hoje é assim. Tem gente que se compadece mais do animal do que do ser humano. Ai, mas Jesus te chamou para fazer a diferença. O que eu achei lindo é que esse jovem, ele no perfeito estado, em poucos minutos ele era um endemoniado. Depois ele já queria ir com Jesus. Aí Jesus diz: não, meu filho, fique fazendo missão aqui, pregue aqui, anuncie o que eu fiz na sua vida, diga que eu sou o milagre na sua história. Agora começa a profetizar onde você andar, que eu sou o Deus que restaura e que liberta, porque eles precisam ver o que eu fiz na sua vida. Aleluia. E o versículo 21 vai dizer que Jesus agora passando outra vez, ele passa outra vez num barco para outro lado. Não se preocupe, Jesus ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele é onipotente. Você está aqui, mas ele também está lá do outro lado. Enquanto você está aqui, ele está indo de encontro ao outro lado. Ele vai te surpreender, ele vai visitar a sua causa, a sua história. Ele é onisciente. Porventura Jesus não sabia que já tinha a filha de Jairo, já tinha uma mulher do fluxo de sangue para curar. Tinha uma missão para Jesus naquele lado. Ele já tinha determinado, ele já sabia, ele só permitiu tudo aquilo acontecer porque ele é educado. Ele poderia insistir com a presença dele: eu vou ficar aqui. Mas espera aí, alguém pediu para ele se retirar. O que eu quero lhe dizer nessa tarde: não peça para o mestre se retirar. Se você não está entendendo o que ele está fazendo, ele não é Deus de prejuízo, ele não dá prejuízo a ninguém, ele trabalha como quer, ele faz como ele quer, ele usa quem quer, ele faz o fim virar começo, ele faz a morte virar vida. Ele permitiu aqueles porcos morrer, mas ele libertou aquele jovem. O reboliço foi grande na cidade, mas ele libertou. Alguém não compreendeu, mas ele operou, porque ele não precisa de opinião do homem ou do que você tem para operar. Ele faz o que ele quer. E a hora foi chegada da libertação daquele jovem. Aí agora ele entra em um cenário de duas pessoas, duas personagens, com dois patamares totalmente diferentes um do outro. Chega o oficial da sinagoga, era um homem de autoridade, era um homem de porte, todo mundo batia a continência. Porém ele não tinha autoridade para exigir de Jesus nada. Mas o que eu achei lindo é que ele chega rogando, ele chega adorando. Ele não chega dizendo, batendo no peito: eu sou moral, você tem que curar. Ele adora, ele reconhece: peraí, eu tenho autoridade, mas eu estou diante do maior, do submisso, do grande. É ele quem vai fazer. Então ele se humilha e ele reconhece que ele não pode fazer nada sem a permissão de Jesus. Aí agora a permissão de Jesus chegar até esse cenário, para que o nome dele seja exaltado.
Porque creio eu que a multidão agora começa a parar. Peraí, bata a continência, vem uma autoridade aí, abre caminho. Aleluia, deia suriande comanai. Começaram a se afastar, sai para Jairo passar. Chegou o grande, e Jairo lá adorando, o grande é ele. Eu creio que ele vai curar, eu vou atrás do milagre. Ele vai tocar na minha filha, ele vai lá, toca na minha filha, faz alguma coisa. Ela está morta, ela está em casa, mas eu sei que tu tem poder, eu sei que tu tem autoridade. Ele reverenciou a autoridade de Jesus, se humilhando, reconhecendo. E Jesus contemplou a história dele. A multidão para Jairo, mas Jesus agora para aquela mulher. Aleluia. E passando Jesus outra vez o barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Havia uma grande multidão ali esperando Jesus. Estudiosos dizem que havia mais ou menos 30 mil pessoas, uma capacidade de encher um estádio de futebol. Aleluia. Mas havia alguém desesperada, angustiada, lutava 12 anos, que transformou o seu desespero em esperança. Aleluia. Eu não sei qual é o desespero que você está enfrentando, ou qual foi a última palavra que deram para você. Porque aquela mulher, depois que gasta todo o seu dinheiro, todos os seus bens, ela agora tem que ser excluída. Ela agora vai ficar em um lugar isolada. Atrás de cada tribo havia um arraial, que se ali colocava pessoas enfermas, com doenças intocáveis, incuráveis, como na dela era declarada que ela era uma imunda. E agora aquela lei que obrigava aquela mulher a viver na sociedade excluída, anônima, ela vivia em um arraial. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 25, que esta certa mulher que não tem um nome, até ser identificada como filha, até ter um encontro com Jesus, creio eu que ela estava lá no arraial, e no período de alvoroço, enquanto o povo grita, havia uma multidão na beira do mar. Havia ali agora a fama de Jesus, dessa mulher de lá de dentro, da onde ela estava, no conforto, no cômodo da enfermidade, mas não perdeu a esperança. Havia 12 anos, Jesus vinha operando de 3 anos e meio dentro do seu ministério. 12 anos aquela mulher lutou, insistiu, não desanimou, não parou, não deixou a sua fé esmurecer. Era 12 anos, muito mais anos do que a fama de Jesus. Jesus já viu desde o princípio que atua como grande, mas ele estava ali ministerialmente como homem. E aquela mulher já tinha, além de estar enferma, ela estava pobre, estava escassa, estava na miséria. Estava agora em um estado de rejeição. Para o homem ela estava banida, mas havia um mistério. Eu não sei se aquela mulher, ela joga uma capa nas costas, ela se esconde porque ela não poderia ser vista. Ela tinha que sair escondida, porque se alguém identificasse que ela era uma mulher enferma, intocável, ela era morta no meio da multidão. Mas ela agora ouve falar desse nome poderoso, e ela agora toma uma atitude. Aleluia. E nessa tarde eu quero profetizar para a tua vida que Deus vai te dar força para você tomar uma atitude. Talvez você não saiba como você está fazendo, como vai fazer, como é que vai ser, mas nessa tarde, ei, o Senhor te convida a tomar uma atitude. Você que está aí do outro lado, que ainda não fez uma aliança com Cristo, você já ouviu falar dele, você sabe que ele é poderoso, mas você ainda não tomou atitude. Tome atitude nessa tarde. É tarde de atitude. Tome atitude, porque o Senhor vai fazer o fim virar começo. Aquela mulher estava desenganada pelo homem, mas ela sabia que dentro dela tinha uma esperança, porque ela agora começa a se aconselhar a si próprio. Ela agora começa a profetizar para si própria. Ela não tinha ninguém, ela estava só, porque ninguém poderia se aproximar. Era impura, era intocável. Onde ela tocava, onde ela sentava, onde ela deitava, se tornava impuro. Porque havia 2 tipos de fluxo. Tinha um fluxo normal e o fluxo anormal. No livro de Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 25, vai dizer: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação,
ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do seu fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que deitar os seus dias será imundo, e toda coisa sobre que ela tocar será imunda, conforme a imundícia da sua separação, e qualquer que tocar será imunda. Ela vivia uma intolerância religiosa. Ela era vítima da ignorância e do preconceito. Aleluia. Era banida da sociedade. Era como se estivesse excomungada, sem solução. Vivia totalmente excluída. Tudo que tocava ficava impuro. Aleluia. Desamparada, excluída, mas tinha fé. Aleluia. O que eu quero lhe dizer é preciso ter fé. Sem fé você não vai chegar, você não vai se levantar, você não vai sair, aleluia, do anonimato. Mas é preciso ter fé. E aquela mulher agora, ela toca, ela levanta, a fé toca no coração dela. Ela agora se anima, ela toma uma posição. Ela sai de dentro do arraial. E eu não sei, não me pergunte como, mas no meio de mais ou menos quase 30.000 pessoas, aquela mulher consegue chegar por trás de Jesus. E ela toca no final das suas vestes. E ela diz consigo mesmo: se tão somente eu tocar, eu sararei, eu ficarei curada. Mas a sua consciência denunciava: você não pode tocar, ele é puro, ele é santo, você é imunda. Mas ela dizia: mas eu quero tocar somente nas orlas das suas vestes. Além da ignorância, ela vivia uma frustração emocional muito grande. Acredito eu que a depressão já estava atuando na vida daquela mulher. Nos dias de hoje, muitas não suportariam chegar a esse estágio, porque em outrora, muitas queriam até usar as suas mãos para agir de outra maneira, porque o inimigo diz que não tem mais jeito, que não tem mais fim, que é o fim, que a história acabou, que não tem começo, que não tem fim. Aleluia. E há momentos que eu e você vai enfrentar o desafio, que vai chegar a última palavra para mim, para você desistir. Porque olhando para essa mulher, ela tinha um bem material, ela podia ser bem sucedida, ela tinha algo do que se valer. Ela perdeu tudo, ela vendeu tudo, ela não desistiu, ela lutou, ela procurou médico, ela vendeu seus bens, ela insistiu, ela não desistiu, porque nela tinha fé, tinha esperança. E onde tem fé, tem vida, tem socorro, tem providência, tem milagre, tem portas abertas, tem restauração. E agora, lamentando, ela só tinha fé. Só tinha a fé. E eu quero perguntar: o que é que você tem nessa tarde? Talvez você só tenha decepção, choro, angústia, interrogações. Mas procure um espaço aí dentro do seu coração. Procure a fé. Essa mulher, ela estava só. Eu me lembro de Jó quando tinha tudo, quando banqueteava com seus amigos, quando ele tinha algo de útil, ele era reconhecido, ele era visto. Mas quando ele ficou pobre na prova, ninguém chegou para ajudar Jó, só chegou para acusar os amigos. Creio eu que quando ele viu Bildade, Zofar e Elifaz, ele acreditou: chegou o socorro, um dos meus amigos vem ali. Mas eles chegaram e começam a criticar Jó. Jó, confessa teu pecado, Jó. Tu só pode estar em pecado, Jó. E olhando para o estágio dessa mulher agora sozinha, miseravelmente enferma, com a enfermidade totalmente incurável, que pela medicina eu e você tem 7 litros de sangue no corpo. E os pesquisadores estudando sobre esta mulher, eles falaram que ela perdia mais ou menos 50 ml de sangue por dia. Acredito eu que ela não tinha muitos dias de vida. Era 12 anos. Mas Jesus chegou na história. Quando ela disse: se eu tocar, na verdadeira tradução está dizendo: se eu tocar, se eu agarrar, se eu pegar, se eu tocar nele, eu vou sarar, eu vou receber, eu vou sair de posse de vitória. Mas o que eu achei lindo em Jesus, a humildade de Jesus, a diferença de Jesus entre os homens, é que aquela mulher,
Ela está naquela situação, Jesus para a multidão. Jairo já tinha falado com ele, mas diante dos pés de Jesus, todos se igualam. Jesus não identificou. Eu vou primeiro para Jairo, eu vou primeiro para você, porque Jairo ele é autoridade, porque Jairo é isso, é aquilo. Havia uma mulher que não tinha nome, era anônima, ela era enferma, ela procurava um milagre para si próprio. Ela não poderia ter marido. Se tivesse uma família, era obrigada a se separar, a sair da sua casa, de se afastar. Não podia casar porque tinha algo que impedia. Mas na tarde desse dia, Deus vai tirar o impedimento, aleluia. Deus vai mandar socorro, aleluia. Deus vai rasgar a sentença de morte, a sentença que foi programada. O médico dos médicos está mandando dizer que está curando nessa tarde. É tarde de milagre, é tarde de surpresa, é tarde de vitória. Ai, para ele não tem enfermidade grande nem pequeno. Andaia caia súbria. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Andaia camanda lá e assuri andecai. Ele revoga a morte. Ele revoga o diagnóstico. A palavra do homem não é maior do que a do nosso Deus. Ele é o Deus da última hora, Ele é o Deus da última palavra. E Ele ainda cura câncer, cura lepra, cura AIDS. Cura, Ele é milagre, Ele é fiel. E Ele quer curar você. Ele não só curou essa mulher do seu físico. Ela chega debilitada. Praticamente ela estava anêmica, frágil, se arrastando. Aleluia. Mas agora quando ela sai de outro jeito. Aleluia. O negócio é outro. Ela chega triste e sai alegre. Chega cabisbaixo, de cabeça baixa, sai de cabeça erguida. Ela chega sem nome e sai com a identidade. Porque creio eu, quando ela ouve o mestre chamar ela de filha, diz: filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher, ela é curada do emocional. Entra uma cura dentro dela, do emocional dela. A mente dela começa a ser restaurada. Aquelas palavras de maldição, aquela oração contrária, aquela voz que chegou, que disse que você não sabe, que você não entende, que você não tem jeito, que não tem solução para você. Jesus está dizendo agora: é comigo, agora sou eu, você é meu, você tem nome, você tem dono, é somente Ele. Elaia camanda lava súbria. E quando aquela mulher toca, Jesus sente o impacto, porque quando Ele diz assim: de mim saiu poder, a tradução hebraica vai dizer: saiu uma explosão, saiu uma bomba. E o Senhor notou a diferença, porque ao redor dele havia muitos que já estavam tocando, estavam se aproximando, mas ele não estava identificando.